Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonélio. Rudá, promessa é dívida. Ontem você disse que falaria sobre Gilberto Carvalho. Pois é, o Gilberto Carvalho, anteontem, afirmou que o governo federal já havia dado um alerta ao ministro Carlos Lupe do Trabalho, do PDT, para que ele resolvesse essa situação, esse imbróglio envolvendo o ministério dele, funcionários e ONGs, há pelo menos 3 meses atrás. Ora, eu fiquei pensando, se ocorresse, por exemplo, de uma pessoa ter um funcionário que fosse acusado de algum ato infracional, vamos imaginar, por exemplo, que ele fosse acusado de traficar drogas, por exemplo. Você acha que seria uma boa atitude, uma atitude de amigo, se o patrão falasse publicamente, olha, eu já tinha avisado ele, alertado, para ele tomar alguma atitude para acabar com esse tráfico há 3 meses atrás? Foi isso que o Gilberto Carvalho fez. Ou seja, deu uma fritada no ministro Carlos Lupe. Né? Exatamente. Vamos então compor rapidamente, falar um pouquinho do Gilberto Carvalho, vamos compor rapidamente o que está acontecendo. Primeiro, o que não está vindo muito à tona, embora alguns jornais estejam noticiando, é que alguns pedetistas, e não são qualquer liderança do PDT, como os deputados federais Antônio Regufe, do Distrito Federal, e Miro Teixeira, do Rio de Janeiro, Miro Teixeira, um grande expoente da política nacional, vem queimando o seu ministro. Só para que se tenha uma ideia, hoje eles vão à Procuradoria-Geral da República para pedir abertura de inquérito da Polícia Federal para apurar suspeitas de irregularidade no Ministério do Carlos Lupe. Então, em primeiro lugar, não é verdade que esse ministro seja tão forte como ele anuncia. Em segundo lugar, o Gilberto Carvalho, o secretário-geral da República, o secretário da República, ele, vamos deixar claro, ele é uma pessoa, eu o conheço bem, que não falaria isso sozinho, ou seja, por ele mesmo. Eu trabalhei com o Gilberto Carvalho durante alguns anos no Instituto Cajamar, em São Paulo, que era, na época, uma estrutura de formação do PT e da CUT, mas com autonomia. Ele, na época, ele dirigia o Instituto Cajamar e ficou patente durante todo esse período o quanto que ele segue, de maneira quase cega, as orientações de Lula, por exemplo. Na época, em 92, 93, a CUT decidiu encampar todas essas estruturas que se chamavam escolas sindicais, como o Instituto Cajamar, a Escola Sindical 7 de Outubro aqui em Belo Horizonte. 7 de setembro, isso. Hã? 7 de setembro aqui em Belo Horizonte. 7 de outubro. 7 de outubro, desculpa. Escola Sindical 7 de Outubro, que fica no Barreiro, né? Aqui em Belo Horizonte. A CUT encampou todas essas estruturas, que eram autônomas ou semi-autônomas, como estruturas próprias. O Gilberto Carvalho, eu acompanhei, ficou muito contrariado com essa política de aparelhamento das escolas, mas ele não fez nada. Pelo contrário, ele tentou segurar qualquer tipo de rebelião ou de contraposição a essa política oficial. Acatou a decisão. Totalmente. Então, quando o Gilberto Carvalho vem a público para dizer que ele já havia alertado o ministro, ele não está falando por ele. Ele está falando pela presidente Dilma e, com certeza, pelo ex-presidente Lula. A situação de Carlos Lupe não é das mais agradáveis, né? Bom, e a situação é favorável à presidente Dilma, que promove aquela limpeza do ministério que ela herdou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, Rudá? Exatamente, ou seja, da parte da presidenta Dilma, o que ela vem fazendo, justamente como ela não tem uma grande articulação nacional, não tem uma liderança junto ao seu partido mesmo, ela não tem história e não tem o carisma, ela vem se aproveitando das denúncias, e qualquer uma, para então começar a fritar os ministros que não lhe interessa e começar a montar o seu ministério. No caso de Lula, a situação é outra. O PDT e a Força Sindical, o Paulinho da Força, deputado do PDT, é dirigente, por isso que ele tem essa alcunha, né, da Força Sindical, vem criando já alguns problemas para o PT e para a CUT. Vamos só lembrar que ontem,
quase todas as centrais sindicais assinaram um documento de apoio ao ministro Carlos Lupe, menos a CUT. E a CUT disse a alguns dirigentes que não assinavam porque acham que não tem que pegar e favorecer uma central sindical ou um partido. Acho que o recado está bem dado, né? Com certeza está muito bem dado o recado. Rudá, vamos falar de endividamento do Estado de Minas Gerais. O que esse endividamento mineiro tem a ver com política? Pois é, o endividamento é um tema da Ivana, né? Mas eu acho que dá sim para a gente entrar numa análise política. O governo do Estado de Minas ontem disse que o endividamento geral de Minas Gerais é de 64 bilhões de reais, sendo quase 54,8 bilhões com a União. O que é interessante é que quando eles anunciaram isso, o governo do Estado disse que eles estão pedindo para que se mude o indexador da dívida, o que faria com que eles tivessem uma economia que daria para, e é aí que vem a questão política, uma economia que daria para criar 27 mil casas, 4 mil quilômetros de rodovia asfaltada, 250 escolas para 1.400 crianças cada. Ou seja, quem quer negociar, começa a colocar a faca no pescoço do outro, do credor, fica um pouco difícil, né? A impressão que me passou é que o governo do Estado, já imaginando que o governo federal dificilmente cederá em período pré-eleitoral, ou seja, para que vai pegar e liberar um dinheiro que é devido, digamos, justamente para um governador que ele quer diminuir o seu poder nas eleições municipais do ano que vem. E aí, então, quando o governo estadual acaba dizendo publicamente o que ele poderia construir se o governo federal cedesse e mudasse o indexador da dívida, me parece que, na verdade, o governo estadual está jogando para a plateia, ou seja, está fazendo algo que nós nos acostumamos a ver aqui em Minas Gerais com o governo Itamar Franco, quando ele tentava jogar a população contra o governo federal, na época, o Fernando Henrique Cardoso. Acho que é bem interessante a gente analisar do ponto de vista político como é que o governo estadual está lendo efetivamente a sua dívida com a União, não? É verdade, Rudá, vamos acompanhar atentamente a evolução dessa história também. Já estamos acompanhando as eleições municipais de 2012 e agora esse novo elemento, o endividamento mineiro e essa cobrança do governo estadual para o governo federal. Sim, olha que o governo estadual está se mexendo bastante nas últimas semanas. Fez reunião com lideranças empresariais de partidos para tentar pensar um projeto de desenvolvimento. Aí alguns saíram já criticando o governo federal. Agora, esse dado parece realmente uma ação articulada e muito bem pensada. Vem chumbo grosso aí, todos visando 2012, hein? Muito bem, Rudá Hitch, que fala sobre política aqui na Band News FM. Rudá, uma ótima terça-feira para você. Nosso encontro já está marcado amanhã aqui no Jornal Band News Minas, primeira edição. Bom dia. Até amanhã às 9h30. Bom dia a todos.